E aí, tudo nice com você? Sejam bem-vindos a mais um Papo Reto. Aqui eu vou trazer assuntos que vão ajudar líderes a conquistarem promoções na carreira, engajando equipes. Eu sou a Nice e o tema do nosso episódio de hoje é como ter segurança nas apresentações de resultados. E essa parte, vamos combinar, é um temor para os líderes de equipe, principalmente aqueles recém-chegados à liderança de equipe. E até quem é mais experiente, dependendo dos resultados que você tem para apresentar, esse temor aumenta mais ainda. E já que nós estamos falando de um papo reto, vamos esclarecer aqui o que é, afinal, ter segurança numa apresentação de resultados. É você conduzir essa apresentação de uma forma muito clara, segura e conseguir respirar, equilibrar a sua respiração durante o momento da sua apresentação. Isso é você demonstrar segurança. Por mais que você esteja nervoso, nervosa para conduzir uma apresentação de resultados, neste momento o equilíbrio emocional vai ser um dos seus fortes aliados. Então, quando você conhece os números da sua equipe, quando você tem segurança de ter acompanhado a sua equipe ao longo do mês, semana após semana, e eu tenho alguns vídeos aqui no canal onde eu falo muito sobre isso, não se engane de achar que simplesmente o fechamento do mês é o suficiente para você conseguir medir o quanto a sua gestão foi efetiva. Ou ainda, você falar o mesmo discurso para todo mundo, achar que isso vai surtir algum resultado. Não vai. E eu te garanto, no momento de uma apresentação de resultados, todos esses fatores vão contribuir para você, talvez, gerar uma insegurança ainda maior. Então, se você faz uma gestão muito próxima da sua equipe, se você acompanha as pessoas semana após semana, se você agrupa aquelas pessoas, aqueles liderados teus que não estão indo bem ou não conseguem sustentar de fato as entregas a cada semana, isso vai fazer você ter diagnósticos muito claros, muito precisos, você vai elaborar ações muito assertivas e quando você for levar tudo isso numa apresentação de resultados, você vai apenas falar aquilo que você já sabe o que está acontecendo de cor e salteado. E aí eu vou te dar, ao longo aqui desse conteúdo, fica até o final, porque está imperdível, algumas dicas que vão te ajudar a como ser objetivo. Porque em apresentações de resultados, principalmente para o nível de gerente acima, menos é mais. Você vai falar o que precisa ser dito, sem muitas delongas, porque senão você vai despertar dúvidas e questionamentos que até então estavam adormecidos ali durante a apresentação. Então, esse é um ponto bem importante e que eu quero que você encerre esse vídeo aqui, bala na agulha, para fazer uma apresentação impecável, combinado? E agora que a gente abordou um pouquinho o que é exatamente você ter segurança para conduzir as suas apresentações de resultados, vamos falar um pouquinho do que não é ter segurança. Quando você fala demais durante uma apresentação de resultados, ou quando você gagueja num momento que você chega num nível de estresse extremo ali durante a apresentação, algum questionamento é feito, principalmente naquele ponto que você já entrou na reunião sabendo que era um ponto de atenção extremo ali para você. E aí, quando a pessoa que você está apresentando os seus resultados faz algum questionamento que vai naquele ponto que você já iniciou a apresentação inseguro, isso é um temor. Isso vai fazer você, de fato, titubear, isso vai fazer a sua insegurança aumentar. Principalmente se você não tem o domínio do que você está conduzindo ali. Então, eu reforço, não se iluda achando que se você levar um mês no vamos ver no que vai dar, sem aprofundar suas análises, sem ter diagnósticos claros, sem tomar ações efetivas e que vão ao encontro das necessidades de cada integrante da sua equipe, você sempre vai entrar inseguro nas apresentações de resultados. É muito mais fácil, apesar de dar um trabalho maior, você de fato se aprofundar a cada semana e ir corrigindo a rota, para você ter tudo isso já de uma maneira estruturada, resumida, e no dia da sua apresentação de resultados você mandar bem pra caramba, do que você ficar ali contando com a sorte. Então, no mundo corporativo não existe sorte, principalmente para você que,
mira no seu alvo, que é a sua promoção na carreira. E essa promoção, como líder de equipe, ela tende a vir mais rapidamente se você focar no engajamento da sua equipe. É através do engajamento que você vai conseguir extrair o melhor de cada integrante que você lidera. Mas, Nice, por que ter segurança numa apresentação de resultados é tão importante? Parece óbvio, né? Mas acredite, essa segurança, por mais que você esteja nervoso, e é natural isso acontecer durante uma apresentação de resultados, porque é um momento muito importante. Quando você transmite essa segurança, você vai gerar em quem está te assistindo, e não somente nos seus diretos, nos seus pares também, uma visibilidade muito positiva. Isso vai fazer você se tornar cada vez mais uma referência, porque você vai saber dominar a situação, você consegue ter uma comunicação muito assertiva quando você controla essas emoções que vêm à tona durante um momento de estresse, durante um momento decisivo aí na sua carreira. Então, você passa a ter, de fato, uma visibilidade muito positiva. E se a cada reunião de resultados você consegue fortalecer esses pontos que você já vai desenvolvendo como fortalezas, aí você vai deslanchar na sua carreira com certeza. E aquela tão sonhada promoção tende a vir de maneira muito mais rápida. Mas isso, é claro, requer prática. Tudo na vida. Não adianta você ter o conhecimento teórico das coisas e não trazer para a prática. É arregaçar as mangas, é se permitir errar, é não ter medo de errar, porque são esses erros que você vai cometer durante o processo, durante a apresentação de resultados, que vai te permitir corrigir a rota e entrar muito mais seguro numa próxima apresentação. Peça feedbacks para os seus colegas que estão ali participando com você, para pessoas das áreas que apoiam a operação e estejam eventualmente presentes e, acima de tudo, para o seu direto. Peça feedbacks, porque às vezes você vai cometer falhas durante a sua apresentação de resultados que você não vai perceber, porque você está inserido ali no contexto e é a peça principal que está comandando a apresentação de resultados. Então, você não vai conseguir se observar. Então, uma dica que eu te dou é: combina o jogo com aquela pessoa que você tem mais afinidade e aí pede para ela, fala, ó, observa no momento que eu for fazer a minha apresentação os pontos que você avalia que eu posso melhorar na próxima. E aí a gente vai trocar uma ideia depois da apresentação. E faço o mesmo, né? A reciprocidade, quando a gente une forças, a gente tende a ir muito mais longe e muito mais rápido. Então, se preparar para a sua apresentação de resultados é fundamental. E não é se preparar, quando finalizar o mês, eu vou então analisar os meus resultados, montar o PowerPoint que eu vou levar para a apresentação, e aí eu estudo o que eu vou falar lá na hora. É muito melhor você investir um tempo a cada semana do mês, de fato fazendo uma imersão na sua equipe, acompanhando as pessoas de verdade, do que você esperar o final do mês e achar que está preparado, porque isso vai levar para você uma segurança durante a apresentação de resultados superficial. Agora, quando você, de fato, vem ao longo do mês, a cada semana, fazendo o trabalho da forma que tem que ser feita, junto com os integrantes da sua equipe, isso naturalmente vai trazer para você uma segurança muito maior. Ai, Nice, mas isso vai dar muito trabalho. Eu não tenho tempo para ficar entrando no detalhe da minha equipe toda semana. Eu faço isso uma vez por mês e olhe lá quando dá tempo. E aí eu te pergunto, o que vale mais para você? É ter, de fato, segurança durante as suas apresentações de resultados ou viver inseguro, com medo, sempre com receio do que vão perguntar? E aí, responde para você mesmo essa. Falando por mim, no começo da minha trajetória profissional, e aí eu me lembro também que na faculdade, isso para mim era muito difícil, quando eu precisava fazer de fato alguma apresentação. Eu tinha muita insegurança, eu era muito tímida, eu tinha medo do que as pessoas iam falar, sabe, medo de julgamentos? Vários fantasmas, né, que ficam rondando a gente no início da nossa jornada profissional, da nossa trajetória. Isso é muito comum e é normal, isso faz parte do processo. E aí, como eu, Nice, consegui vencer esse medo, essa insegurança? Dando a cara a tapa. Teve um dia que eu falei na faculdade, por exemplo, eu cheguei para o meu grupo ali e falei para eles assim, deixa eu apresentar, deixa eu começar a apresentação, e aí no momento que eu gaguejar, ou vocês perceberem que eu vou me perder,
me ajuda, alguém entra para me ajudar, mas pode passar a bola para mim de novo, porque eu quero meter a cara, arregaçar as mangas, enfrentar esse fantasma que me assombra todos os dias, ou todas as vezes que eu preciso, de fato, fazer algum tipo de apresentação. E na empresa não era diferente. Quando eu fui promovida e assumi efetivamente a liderança de equipe, a responsabilidade aumenta, né? E aí você precisa se expor mais, com certeza, principalmente para apresentar os seus resultados. Afinal de contas, você é o líder, você representa essas pessoas, né? Então, as minhas apresentações de resultados, eu me lembro, eram desastrosas, eu gaguejava, eu ficava vermelha, as pessoas me perguntavam e me dava chute, branco, eu falava, nossa, o que eu vou responder? É muito difícil. E aí, eu só aprendi a desenvolver a minha comunicação, a equilibrar as minhas emoções em momentos de estresse, colocando a mão na massa, me permitindo errar. Então, não tenha medo de errar. Hoje, para mim, isso é muito óbvio, e talvez se eu tivesse enfrentado esses medos mais rápido, eu não teria sofrido por tanto tempo, pelo menos aí 2 anos, até realmente eu engrenar, eu começar a entender que a prática é que me levaria ao nível de excelência que eu buscava na minha carreira. Então, enfrente os seus fantasmas, vai para cima deles, tenha certeza de que os erros fazem parte do processo natural de desenvolvimento e eles são necessários, porque é através de um erro que você vai ter a oportunidade de saber o que você pode fazer melhor. Então, não tenha medo dos erros, não tenha medo das falhas que você vai cometer e já entre ciente disso e está tudo bem. Você não precisa sofrer por conta disso, né? Por medo de errar. Errou, aprenda com os erros, corrige a rota e faz melhor da próxima vez. Simples assim. Beleza, Nice, entendi esse ponto, mas como começar? Por onde eu devo começar? Para eu quebrar esses medos, enfrentar esses fantasmas e, de fato, começar a me desenvolver nessa parte de apresentação de resultados de maneira muito assertiva. Por onde começar? Eu vou te responder falando de uma frase que eu escutei de um dos mentores de carreira que eu tive. Ele falava o seguinte: quem aprende não depende. Então, por onde você deve começar? Você deve estudar os números da sua equipe. Você deve conhecer cada integrante. Você deve entender a história que cada um dos integrantes da sua equipe vai contar através dos dados. Então, não por acaso, a metodologia de gestão que eu pratico há 15 anos não tem, por acaso, o primeiro passo sendo o levantamento histórico dos dados. Porque é através desse levantamento histórico que você vai entender a história de cada integrante que você lidera. E essa história, através dos dados, vai te mostrar as variações, vai te mostrar quais são as pessoas que você precisa dar mais ou menos atenção, quando a gente está falando aí de uma mudança de cenário crítico para uma entrega de resultados. Então, você não tem todas as pessoas da sua equipe, certamente, com entregas ruins de resultados. Você deve ter um grupo de pessoas. Então, quem são essas pessoas? No que elas estão errando? Quais são os pontos de maiores dificuldades? E quais são os pontos comuns para que você possa agrupar essas pessoas e direcionar as ações de maneira muito efetiva? Então, comece estudando o histórico, os dados de cada uma das pessoas da sua equipe. Esses dados contam histórias, dados não mentem e certamente eles vão te dar o norte que você precisa para começar a desenvolver todo o processo que você precisa para chegar lá na apresentação de resultados com insumos mais do que suficiente e fazer bonito durante a sua apresentação. Então, vamos sair um pouquinho da teoria e a gente vai agora para a prática. Eu vou te mostrar um exemplo prático de como você pode ser assertivo durante a sua apresentação de resultados, focando no que de fato interessa, e vou te mostrar também como você pode estruturar a sua apresentação. Qual é a ordem lógica que vai te ajudar como se fosse um mapa mental para você, de fato, ter mais segurança, conduzir as apresentações de maneira muito assertiva, indo direto ao ponto e sendo extremamente objetivo e claro, acima de tudo. E eu vou me aprofundar um pouquinho mais aqui no exemplo prático, porque eu recebo constantemente questionamentos de líderes até experientes, viu? E outros nem tanto assim, que estão começando a sua jornada profissional e que me perguntam: Nice, eu vejo que você tem uma facilidade de comunicação, você tem uma boa desenvoltura durante as apresentações,
apresentações e olha que eles nem sonham com os perrengues que eu já passei lá atrás, no início da minha trajetória profissional, para conseguir chegar neste nível de segurança durante as minhas apresentações de resultados. Então, sem muitas delongas, bora para a tela, eu vou compartilhar aqui um modelo fictício, claro, que é um exemplo de como você pode seguir. É claro que apresentações de resultados existem inúmeras delas, algumas mais complexas, outras nem tanto assim. Então, o que eu vou mostrar aqui é um exemplo, é uma sugestão que você pode ou não seguir, não se trata de uma regra, cada um tem o seu jeito de apresentar, da forma que se sentir mais confortável ali. Então, o meu objetivo ao compartilhar a tela aqui com você é simplesmente te dar um norte, é mostrar como você pode iniciar uma abordagem mais assertiva durante as suas apresentações de resultados, para que a partir disso você possa aprimorar e encontrar aí o seu jeitinho de ser durante as conduções dessas apresentações, combinado? Então, vou compartilhar a tela aqui agora com você. E aqui está. Então, nessa primeira tela que eu estou compartilhando com você, nós temos aqui um exemplo, partindo do princípio que essas pessoas são as pessoas da sua equipe que apresentaram variações, ou seja, entrega abaixo de 100% dos resultados que você precisava entregar. Então, são exemplos, repito, fictícios, nomes fictícios, nada que é real, beleza? Eu estou partindo do princípio que você tem uma equipe aproximadamente aí de 20 a 25 integrantes, que você já fez os primeiros passos da metodologia que eu ensino de maneira muito recorrente aqui nos meus conteúdos. Então, você já agrupou as pessoas. O agrupamento é o terceiro passo. Então, nós já passamos pelo primeiro passo, que é o levantamento histórico dos dados. Nós já fizemos uma análise para entender o diagnóstico, o que realmente contribuiu ali para os desvios. E agora nós vamos fazer uma análise. Você está aqui agora numa apresentação de resultados e eu vou repassar aqui para você, etapa por etapa, para ficar claro qual foi a minha linha de raciocínio e você avaliar aí se faz sentido para a tua realidade, beleza? Então, olha só, levantei aqui os dados, eu tenho uma tabela que visualmente, dependendo do cliente, dependendo para quem eu estou apresentando, prefere olhar na visão de tabela. Eu já tive clientes que não gostavam da visão gráfica sozinha, isolada, gostavam sempre de ver a tabela. Então, a tabela, ela pode ser trazida como um plus para a sua apresentação ou não. Se para quem você está apresentando é indiferente, então beleza, segue a vida, entenda quais são as expectativas e alinhe o modelo da sua apresentação para ir ao encontro dessas expectativas, tá bom? Esse já é um primeiro passo que com certeza vai fazer a pessoa ter bons olhos ali para o que você está apresentando. Aqui ao lado nós temos a visão gráfica. Nessa visão gráfica, eu já agrupei as pessoas da minha equipe, como eu falei no início, que entregaram abaixo de 100% da meta. Porém, mesmo essas pessoas que estão abaixo, nós temos algumas pessoas aqui que se destacam. O que é importante quando você vai fazer uma análise diagnóstica? Você precisa entender os desvios daquelas pessoas que desviaram para mais ou para menos. Mas, Nice, o meu plano de ação não tem que ser feito somente para quem está desviando muito para baixo da minha meta? Sim e não. De novo, tudo depende da necessidade do seu negócio. Via de regra, as ações elas são direcionadas, de fato, para quem está puxando o seu resultado, para quem está abaixo, de maneira muito expressiva, comprometendo o resultado aí da sua entrega de meta. Mas é muito importante que você também saiba o que está fazendo aqueles integrantes que têm um desvio superior a esses que estão muito abaixo da meta, para você trocar talvez ali melhores práticas na equipe, por exemplo. Então, entenda os desvios, sejam eles para mais ou para menos, beleza? Quando a gente analisa o cenário dessas pessoas que estão aqui na tela, nós temos aqui, por exemplo, a Aline, que de todo o grupo é a pessoa que chegou muito próximo da meta, e aí quando a gente olha, por exemplo, aqui na linha, ela está muito próximo de 100%, e a tabela mostra o resultado dela, tá vendo? 99%. A Aline bateu realmente na trave. Então, nessa situação, é muito importante que você entenda o que aconteceu, porque no seu feedback com a Aline, você vai direto
direto na causa que fez com que ela não entregasse essa meta e evite nela um sentimento de frustração. É muito ruim quando você chega no fechamento do mês, por muito pouco assim você não entrega a meta. E você, como líder, tem uma responsabilidade absurda. Isso daqui já é um termômetro, um indício de que você não fez o acompanhamento ao longo do mês e permitiu que essa situação acontecesse. Porque se você tivesse observado com o nível de atenção necessário, merecido, se aproximado das pessoas a cada semana, feito análise diagnóstica toda semana, certamente você daria um direcionamento muito assertivo para a Aline e ela chegaria na meta sem dúvida alguma. Então, se liga e entenda desse fator aqui, que fez a Aline bater 99%, quanto você teve de responsabilidade. E não repita o mesmo erro no próximo mês. Esse papo agora foi bem reto para você, hein, líder? Se liga aí. Em contrapartida, nós temos aqui a Cristina e o João, que quando a gente bate o olho ali no gráfico, visualmente falando, tanto a Aline quanto esses dois integrantes aqui, que é justamente a Cristina e o João, são os que mais destoaram, os que mais desviaram ali do resultado. Eles estão fora da média, né? Ou a Aline para mais e esses dois aqui para menos. Então, quando você for fazer uma apresentação, você não precisa falar de integrante por integrante, não. Você vai fazer um resumo mais ou menos assim. Bom, pessoal, aqui eu tenho todas as pessoas da minha equipe que eu mapeei e que eu já identifiquei que não chegaram no 100% da meta. A minha meta, enquanto supervisor, não foi entregue por conta deste grupo de operadores, de analistas, enfim, não sei o nome que você chama aí, e aí você continua. E aqui eu tenho, de todas as pessoas que eu mapeei, 3 representantes que, de fato, merecem uma atenção especial. A Aline, porque eu fui entender o que aconteceu, que ela não bateu a meta dela, e a terceira semana do mês foi a semana principal, que, de fato, ela entregou um resultado muito aquém, onde os maiores erros dela foram concentrados em ABC, e aí é importante que você já tenha esse estudo, esse diagnóstico, olha das semanas, quais foram as semanas que realmente comprometeram ali o resultado do mês dela e vai direto no ponto. Então, quando você falar de alguém que está na situação da Aline, nossa, muito próximo para a entrega de meta, o que é importante você saber? Qual das semanas do mês comprometeram mais a entrega dela e o que aconteceu naquela semana. Então, quando você tem esse diagnóstico, acabou. É essa resposta de causa raiz que você vai levar para a tua reunião. E aí, você segue dizendo o que ela faz de diferente que realmente ela chegou tão próxima assim da meta. E você ressalta na apresentação. Segue muito o roteiro à risca. Todas as vezes que tem uma melhoria de roteiro, ela sempre está lá implementando essa melhoria. Ela é muito objetiva e clara nas abordagens dela, enfim. E aí você coloca os 2 tópicos principais. Aqui eu trouxe, por exemplo, segue o roteiro e é muito objetiva, como um diagnóstico. Mas esse exemplo que eu te dei de você investigar quais das semanas do mês comprometeram a entrega dela e o que aconteceu naquela semana, quais foram os pontos que realmente fizeram a semana dela ser muito ruim, isso também você deve trazer como diagnóstico, beleza? E aí o contrário também é verdadeiro. Você pega lá os 2 integrantes que entregaram o pior resultado, já estavam abaixo da meta de 100%, e do grupo que você mapeou foram os que entregaram os piores resultados. E aí você ressalta a mesma coisa. O que aconteceu dentro das semanas, está concentrado, em nenhuma semana do mês eles entregaram os resultados, e você foca naquilo que é o que vai ser direcionada nas suas ações. Esses 2 integrantes têm muita dificuldade para contornar objeções do cliente, principalmente nos pontos A e B. Então, isso vai mostrar que você aprofundou a sua análise. Mas, de novo, não deixe para fazer isso somente às vésperas de uma apresentação de resultados. Quando você acompanha semana após semana de cada um dos integrantes da sua equipe, esse compilado de informações vai ficar muito mais fácil para você construir. Então, esse é um exemplo quando você tem um agrupamento feito das pessoas que, de fato, não conseguiram entregar os resultados, a meta ali estabelecida do mês, e um formato de como você pode desenvolver essa abordagem durante a sua apresentação de resultados.
Neste segundo exemplo, eu estou trazendo aqui como se você já estivesse acompanhando um determinado grupo de representantes que são reincidentes nas variações ali dos resultados deles. E neste caso, você trouxe o resultado dos últimos 3 meses fechados para apresentar. Então, nós temos aqui, de novo, né, meramente ilustrativo, fictícios, não são números reais. Então, nós temos aqui os meses de janeiro, que é a linha azul, fevereiro, que é a linha laranja, e março, que é a linha cinza. E agora nós vamos analisar para a gente construir aqui uma abordagem que poderia ser usada por você como exemplo. Vamos analisar ali o representante 1. Nesta situação, a gente percebe ali uma oscilação bem expressiva. No mês de janeiro, foi o melhor mês, e aí no mês de fevereiro caiu drasticamente a entrega, e no mês de março demonstrou até uma evolução em relação ao mês de fevereiro, porém ainda baixo comparado ao mês de janeiro. O que é importante numa situação como essa, de oscilações do resultado? Você precisa ter muito claro se existe algum ponto comum. O que é que está acontecendo para que esta pessoa não consiga sustentar as entregas? Então, aqui você precisa entender se o cenário foi o mesmo, se não ocorreu mudança de estratégia, se de fato essa pessoa trabalhou nas mesmas condições, se ela veio trabalhar todos os dias do mês ou teve uma concentração de faltas maior no mês de fevereiro, por exemplo, que comprometeu ali a entrega de resultados. Então, você precisa entender o cenário de cada mês. E aí eu volto a dizer, se você é um líder próximo, que faz um acompanhamento semana após semana de cada mês e vai construindo o seu diário de bordo, você vai ter tudo isso mapeado de maneira muito mais rápida, muito mais efetiva, porque você não vai esperar o mês acabar para você então fazer esses mapeamentos. Cara, tem dia que a gente não lembra nem o que a gente almoçou, que dirá o que aconteceu um mês inteiro. Se você não tem esse hábito, aproveita aí que a gente está finalizando o mês, iniciando um outro e comece a trabalhar de uma maneira estruturada, diferenciada. Quando você precisa explicar o cenário do representante 2 ali, por exemplo, veja que ele está completamente estagnado. Em todos os meses ele entrega um resultado, e um resultado muito aquém de todos os outros integrantes, que apesar de variar entre um mês e o outro, sempre apresentaram alguma evolução. Este integrante não, ele está completamente estagnado. Aqui você precisa de fato entender o que está acontecendo, que está gerando nesta pessoa essa dificuldade. Certamente existe um ponto comum, e você, como líder, precisa investigar e ter claro o que é exatamente, qual é a causa raiz dessa pessoa não conseguir evoluir, e todas as vezes que chega nesse ponto aí, ele trava. Então, é muito importante que você tenha essa resposta. Quando você tem um cenário como aquele do representante 3, é menos pior de você explicar. Olha só, a gente tem o cenário de janeiro e fevereiro, muito parecido com o integrante 1, ele variou, né, entregou um resultado melhor em janeiro do que foi em fevereiro, só que ele deu uma rampada linda ali no mês de março, que foi o último mês. Então, aqui é muito bacana que você identifique o que esta pessoa fez lá no mês de janeiro, que de repente ela não fez em fevereiro, você intensificou o que ela fez bem no mês de janeiro, agora no mês de março, e complementou com alguma outra ação que você pode trazer como reforço, como adicional a esse trabalho que você fez de retomada com esse representante 3. Então, essa pode ser uma boa linha de trabalho e de apresentação para você colocar aí no seu slide e levar nessa reunião. O cenário do representante 4, aqui é muito crítico. É muito crítico. Por quê? Porque ele está numa linha inversa. Então, ele estava muito bem no mês de janeiro, decaiu no mês de fevereiro, apesar de um pequeno desvio, se tivesse retomado no mês de março, beleza, tudo bem, menos mal para você explicar. O problema é que ele, de fato, destruiu o resultado histórico dele e, consequentemente, o teu. Então, olha só, caiu drasticamente. E aqui, certamente, deve ter acontecido algo muito pontual para explicar uma queda tão radical assim. De novo, diagnóstico de causa raiz. Você precisa entender o que de fato aconteceu no mês de março. E se você descer essa análise semana após semana, e de fato fazer isso ao longo do mês, vai ficar muito fácil de você ter a resposta numa situação como essa.
E no cenário 5, que também é muito comum acontecer dentro das equipes, você tem ali uma pessoa que não estava bem em janeiro, que melhorou super em fevereiro e deu um pequeno retrocesso ali no mês de março. E aqui, de novo, análise de causa raiz. É realmente você entender o que causou este soluço, o que fez essa pessoa retroceder de uma evolução tão linda que ela estava apresentando ali de janeiro para fevereiro. Então, em resumo, quando você faz uma apresentação neste modelo, que é um modelo histórico, onde você vai ter que contar, de fato, uma história para cada situação, você precisa ter o diagnóstico muito claro do que variou dentro daquele mês que a oscilação foi bem expressiva e dentro daquele mês aprofundar um pouco mais a sua análise, chegando no nível da semana, para que naquela semana que comprometeu o resultado do mês, você então diga o que aconteceu ali, porque você levando essas explicações, certamente você vai antecipar a questionamentos que possam surgir. Uma dica que eu dou e que funciona super bem para mim é: sempre pensa, no momento que você vai preparar a sua apresentação de resultados, nas possíveis perguntas que podem fazer para você. Então, sai do seu corpo nesse momento e se coloque no lugar da pessoa que você vai apresentar. Quais são as perguntas que ela poderia fazer? O que ela pode gerar de dúvidas em relação ao que está sendo ali apresentado? Então, relaciona as principais perguntas, de fato, aquelas que você fala assim, nossa, essa eu não saberia como responder, porque isso vai forçar você a investigar e ter ali uma carta na manga belíssima, caso você seja questionado. E um ponto importante, menos é mais. Você vai ser específico, falar exatamente o que a história da sua apresentação está contando e se antecipando a esses questionamentos, já contornando essas possíveis objeções, e se surgirem outros questionamentos, você estará preparado porque você já investigou. E para finalizar a apresentação, depois que você faz toda a sua apresentação, você sempre finaliza com as ações. Então, com base no que eu apresentei aqui, eu vou trazer para vocês as ações que eu vou fazer, o que eu já estou fazendo, para a gente corrigir a rota desses pontos que eu comentei aqui com vocês ao longo da apresentação. E aí você relaciona todos eles e vai fazendo o detalhamento, a abertura. Eu gosto muito desse modelo, que, aliás, para os meus mentorados, para alunos do meu curso, eu entrego prontinho, é um modelo super editável, onde eles vão conseguir simplesmente ali adaptar os textos e tudo mais. Mas eu já entrego prontinho para eles. Fica a dica aí para você. E aí você parte para a finalização da sua apresentação. Deixa eu tirar aqui da tela. Opa, voltei. E aí, te ajudou? Eu espero que sim, que tenha clareado aí para você alguns exemplos de como você pode conduzir. De novo, a apresentação ela varia muito, depende da complexidade, do nível de aprofundamento que você precisa apresentar, do formato, se já existe um modelo padrão ou não. Então, tem muitas variáveis envolvidas. O que eu quero deixar de lição e de mensagem aqui para te ajudar na condução das suas apresentações de resultados de maneira muito mais segura é que você preste atenção em detalhes. Então, se você precisa falar de históricos, conte histórias. Aprofunde a tua análise dentro daquele mês que tem os resultados mais comprometidos. E dentro daquele mês, qual foi ou quais foram as semanas que, de fato, comprometeram o seu mês. E o que aconteceu para aquelas semanas terem desviado tanto assim. Quando você leva essas informações, isso vai, sem dúvida alguma, fazer você ter naturalmente maior segurança para conduzir a sua apresentação de resultados. Dito tudo isso, eu nem precisaria dizer, mas os efeitos colaterais de você conduzir de maneira segura as suas apresentações de resultados, sem dúvida alguma, são, além de uma visibilidade extremamente positiva, você pode virar uma referência na comunicação e na condução do formato que você levou para essa apresentação de resultados. Agora, um ponto importante, hein? Mais do que você conduzir muito bem uma apresentação de resultados, estruturar de uma maneira bonita, levar os planos de ação de acordo com cada desvio que você apresentou, é de fato você voltar para o seu campo de batalha e não se enganar. Você precisa fazer tudo isso se converter em resultados, porque acabou uma apresentação de resultados, dá aquela sensação de alívio, mas você não pode esquecer que no mês seguinte você vai precisar levar novamente os seus dados. E
E você vai ficar numa situação muito delicada se você não entregar os resultados ou não evoluir de acordo com o que você se comprometeu durante aquela apresentação que você fez. Mas a boa notícia é que você só vai correr esse risco se você esperar o final do mês para simplesmente estudar uma nova apresentação de resultados. O que vai fazer de você um diferencial é você, de fato, fazer uma imersão junto com cada integrante da sua equipe e acompanhar os seus resultados semana após semana, criando um diário de bordo que vai dar a você a visão que você precisa para ir compilando as informações e corrigindo a rota ao longo do mês. Não espera o mês acabar para você sair correndo atrás. O líder diferenciado sai na frente. Dito tudo isso, se você de fato se comprometer com você acima de tudo, em colocar em prática pelo menos parte do que eu estou aqui te direcionando, além de outros assuntos que eu abordo no Papo Reto e que estão aqui no canal disponíveis para você, certamente, mais do que ter segurança nas suas apresentações de resultado, você vai conseguir conquistar promoções na carreira engajando a sua equipe, que é o que de fato interessa. E o engajamento, ele é um conjunto de fatores. E justamente porque não é fácil engajar uma equipe, é que eu estou abordando todos esses fatores que compõem o engajamento da equipe em vários dos vídeos que eu coloco aqui no canal à sua disposição. Esses vídeos são compostos por vivências práticas, acima de tudo. Claro que eu me capacitei, eu fiz cursos e mentorias, mas, acima de tudo, eu tenho a vivência prática e eu sei exatamente o que pode te ajudar aí na sua jornada. Então, tenta, você não tem nada a perder, muito pelo contrário. O meu objetivo aqui é fazer você ganhar cada vez mais visibilidade, credibilidade, conquistar o engajamento da sua equipe e, acima de tudo, as promoções na sua carreira, assim como aconteceu comigo ao longo da minha jornada. Eu espero ter te ajudado. Eu vejo você no próximo Papo Reto. Tchau, tchau!